Quer falar sobre ciclos de vida. Mas é muito importante que a gente tenha uma ideia maior do que é o ano das nossas vidas, esse novo ano. E uma coisa interessante é o seguinte, irmãos, no reino de Deus. Deus planejou, Deus fez todas as coisas. E Deus definiu princípios. Agora, se eu conheço esses princípios ou não, eles não deixam de existir. As coisas de Deus têm vamos chamar assim, um modus operandi. Tem uma forma de ser. Tem um jeito de acontecer. E só acontece em cima desses princípios. Eu conhecendo ou eu não conhecendo, é assim que as coisas funcionam. Então Deus já planejou e tem uma forma de eu viver e de você viver. Se eu entro nessa forma, Deus viver, eu sou abençoado. Se eu fico fora, não tem jeito de eu ser abençoado completamente. Ainda que de vez em quando eu receba alguma coisa da parte de Deus. Então eu quero falar para você o seguinte: da forma como Deus projetou e da forma como funciona, a minha vida e a sua vida é vivida em ciclos. Existem ciclos, existem etapas, grupo de etapas de vida, que se repetem na sua vida. É assim que funciona, é assim que Deus fez. Mas na verdade, Deus fez ciclos nas nossas vidas de 7 anos. 7 na Bíblia é um número que representa algo perfeito na terra. Porque existe um outro número que representa a perfeição na eternidade, que é 12. Então, e Deus definiu para a minha vida e para a sua vida ciclos de vida de 7 anos. Tanto é que lá no Salmo 90, Moisés, um dos salmos, alguns foram feitos por Moisés, o Salmo 90 é um desses, que o homem vai viver mais ou menos 70 anos. E essa é a vida do homem. O que passa disso, talvez chegue a 80, mas quando passa disso, não tem mais uma vida. Mas a vida produtiva do homem é em torno de 70 anos, que são 10 ciclos de vida. 10 ciclos que dão esses 70 anos. Então, nós precisamos entender isso, porque isso vai fazer diferença. Por quê? A cada ano de um ciclo, Deus preparou algo para nós naquele ano. Se eu não entendo isso, se eu não consigo enxergar isso, se eu não tenho revelação disso, eu vou esperar no primeiro ano do ciclo da minha vida algo que só vai acontecer no terceiro ou no quarto. E às vezes eu acabo perdendo a bênção de Deus, porque a bênção de Deus está justamente na final de cada ciclo. As pessoas que não terminam os ciclos nunca vão ser vencedores. Nunca vão desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Então eu preciso saber que a minha vida é dividida em ciclos e que eu preciso completar esse ciclo para que eu tenha êxito naquelas coisas que eu estou fazendo. Então Êxodo capítulo 20, verso 11, está escrito o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o 7º dia, que é um dia de descanso, faz parte desse ciclo. Então Deus criou a terra em tudo que existe em 7 dias. Aí isso se tornou um ciclo. Colocar os 7 dias, porque o dia de descanso é incluído também nisso, porque você precisa trabalhar e descansar. Agora, no verso, e olha o mandamento, no capítulo 20, no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí entra o versículo 11 novamente. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então veja, se você quer verdadeiramente prosperar, você precisa de trabalhar 6 dias e descansar 1, porque é um ciclo. E aí, quando você começa a trabalhar novamente, é um novo ciclo, e você vai viver de ciclo em ciclo. Dessa forma, se você viver assim, você pode ter certeza que você vai prosperar. Levítico capítulo 25, é o próximo livro, depois de Êxodo. Então você vai ver os ciclos. Então tem os ciclos da semana, 7 dias. Tem ciclo também de anos. Então Levítico capítulo 25, a partir do verso 1. Olha o que Deus fala ao povo de Israel. Diz o Senhor a Moisés no monte de Sinai. Então Levítico capítulo 25, a partir do verso 1. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha,
e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Deus está falando, olha, quando vocês entrarem em Canaã, essa terra é minha. E tem uma forma de viver ali. Tem um jeito, tem um estilo de vida. Lá em Canaã, eu quero que vocês vivam o seguinte: além da semana ter 7 dias e o 7º você deve descansar, a terra também você deve viver 6 anos e no 7º tem que haver descanso. Então, aí tem um ciclo de 7 anos. Olha, Deus ainda falando mais, no próprio capítulo 25, agora no verso 8. Olha o que diz: contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então olha o que Deus está falando. Existe um ciclo de uma semana. Em cada dia deve ser feito algo, e existe o 7º dia de descanso. Mas existe também um ciclo de 7 anos. E no 7º ano deve haver descanso. E existe também um ciclo de 7 vezes esse ciclo, que daria 49 anos, e no ano 50 é o ano de jubileu. O que é o ano de jubileu? Eu não sei se os irmãos já leram aquele versículo lá em Lucas, capítulo 16, que diz que Jesus fala: se vocês não forem fiéis nas riquezas de origem iníqua ou injusta, em algumas versões muda, como que é que pode ser dada a verdadeira herança para vocês? A explicação está aqui. Porque a terra é de Deus. E se você continuar lendo aí, você vai ver que Deus fala que nós somos peregrinos, estrangeiros na terra dele. Tem uma forma de viver na terra dele. Deus nunca deu possessão 100% para ninguém na terra dele. Então o que acontece? Quando o mundo fala que o dinheiro é dele, na verdade é roubou de Deus. Tomou posse de algo que é de Deus e está trabalhando com algo que é de Deus sem prestar contas a Deus. Então esse dinheiro é de origem injusta ou iníqua. Então Deus, quando olha para a terra, ele vê que tudo que acontece aqui é iníquo e injusto. Por quê? A origem está errada, porque tudo é de Deus e o homem está usando sem prestar contas a Deus. Naquele tempo é o seguinte: você não tomava posse da terra como sua, você tinha uso da terra. Então, de 50 em 50 anos, qualquer negócio que tenha sido feito, ele é desfeito e volta ao seu dono original, para o herdeiro, daquele que Deus deu primeiro. Então, dessa forma, os valores em Canaã dependia de quanto tempo falta para chegar no ano do jubileu, que era o ano 50, porque nesse ano, o que eu paguei, eu teria que devolver à terra. Para que Deus fez isso? Para que não houvesse nenhum império dentro de Canaã, para que não houvesse pobres. Esse era o ano do jubileu. E aí tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, porque durante esses 49 anos as coisas poderiam ser resgatadas. Eu vendi dinheiro para pegar de volta. Alguém pode comprar no meu lugar e a pessoa que comprou lá teria que vender. Dá sentido. Por que é que Jesus morreu? Por que é que Jesus tem o poder para nos resgatar? É por conta dessas leis. Se não existissem essas leis, que são princípios espirituais, o sacrifício de Jesus seria em vão. Mas, então veja, eu quero mostrar que há ciclos de 7 na Bíblia. Numa semana, de anos e de semanas de anos. Mas vamos ficar no ciclo dos anos, que são 7. Então veja, tudo na sua vida tem um ciclo de 7 anos. Tudo. É muitíssimo importante que eu entenda isso, que você entenda isso, porque a cada ano desse ciclo, eu tenho que esperar algo. E se você esperar algo diferente, esqueça, porque não vai acontecer. Então, deixa eu te falar algo. Existem vários ciclos dentro da sua própria vida. A sua vida é um ciclo, mas dentro dela há vários outros ciclos menores. Então, quando você nasce, começa a contar os ciclos na história da sua vida. Mas acontecem alguns marcos na sua vida que a partir dali você começa a contar um ciclo, para que você tenha um êxito. Então deixa eu dar alguns exemplos. Nós precisamos definir alguns marcos e a partir daí começar a contar os ciclos. Quando você nasce de novo, quando você se converte, quando você casa,
quando você se torna um líder, quando seu filho nasce, são ciclos diferentes e coisas diferentes que você deve esperar, ou que você deve buscar e que você deve viver. Então, o que é que nós podemos esperar desse ano? Depende do ciclo que você está vivendo. Depende do ano dentro do ciclo que você está vivendo, da área que você está buscando. Se eu quero ter essa frutificação perfeita e desfrutar do melhor de Deus, eu preciso ir até o final do ciclo. O que acontece é que normalmente nós não vamos até o final do ciclo. Os 7 anos do ciclo de anos, porque nós estamos falando de anos. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo ano. Aqui termina um ciclo. Aqui é o lugar que vai consolidar na sua vida todo esse investimento de 7 anos. É o ano sabático. É o ano onde Deus conclui na sua vida tudo aquilo que foi feito, trabalhado, investido em todos esses anos. Então veja, o ciclo é de 7 anos. O seu casamento, sua saúde, no seu emprego, na sua empresa, no seu relacionamento com seus filhos, tudo tem ciclos de 7 anos e novos ciclos que recomeçam e que tem 7 anos. Se você concluir todo o ciclo, você tem um fruto daquele ciclo. Se não tiver, não se desanime. Você vai só ter que passar tudo novamente.